Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós recebemos professores de universidades europeias e brasileiras que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema inovação, cultura e sustentabilidade, desafios para o Brasil e a Europa. No programa de hoje, nós continuamos a nossa conversa sobre tecnologia, inclusão e sustentabilidade. Nosso convidado é o professor Rubens Onofre Nodari, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Rubens, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Eu que tenho o prazer de poder ser escolhido para ter esse privilégio de discutir esse assunto. Professor, ao falarmos de tecnologia, sustentabilidade e inclusão, quais são os grandes desafios que o Brasil tem para aliar esses três conceitos contemporâneos? Bem, eu acho que os desafios do Brasil, como da maioria dos países, em vários setores são os mesmos. Por exemplo, nós hoje temos um consumo de luxo, portanto temos que diminuir esse consumo. Nós estamos exageradamente destruindo as florestas, ou seja, cada vez menos biodiversidade. Nós continuamos com as nossas atividades que emitem gás de efeito estufa e nós continuamos utilizando os sistemas agrícolas que eles são insustentáveis. E essas questões todas, elas são basicamente comuns à maioria dos países. O Brasil tem uma vantagem em relação a muitos países, porque ainda detém grandes áreas com biodiversidade, como é o caso da Amazônia. Mas ela está ameaçada também. Então, na minha opinião, esses são os grandes desafios. E a quem cabe? Não só, a gente sempre coloca o governo como o grande vilão da história, ou o grande responsável. Mas, além da ação do governo, eu queria que o senhor pontuasse, já que você trabalhou junto ao Ministério do Meio Ambiente, além do governo, como estão as ações no governo, mas também quais outros atores sociais, os cidadãos, podem agir nesse sentido? Bem, o governo, em última análise, é o principal responsável, uma vez que ele tem a delegação política da sociedade para tomar grandes decisões. E os governos, nos últimos tempos, eles têm privilegiado o desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento humano, social, ambiental. Ou seja, isso no Brasil tem sido bastante característico. Houve uma época, nos anos 90, até na primeira década desse século, em que a biodiversidade ou as questões ambientais tiveram uma importância significativa. A Rio 92, a Convenção sobre Diversidade Biológica, foi um marco que levou não só a sociedade, mas também ao governo a tomar atitudes relevantes. Por exemplo, o Brasil aumentou o número de unidades de conservação. Hoje o país tem 13% do território em áreas protegidas. Nós, por exemplo, estudamos espécies de importância ou de potencial, de importância econômica, e nós identificamos em torno de 800 espécies vegetais que nós poderíamos usar em maior quantidade, e assim por diante. Mas, de outro lado, nós temos em torno de 13 bilhões de hectares disponíveis para produzir alimentos, energia, fibra, etc., no mundo inteiro. E temos aí 7 bilhões de pessoas. Isso significa que se a gente dividir o número de hectares disponíveis para a agricultura pelo número de pessoas, nós temos menos de 2 hectares por pessoa. Ou seja, o nosso consumo de alimentos, de vestuário, de energia, etc., tem que caber em 2 hectares, tem que ser produzido em 2 hectares. Como nós temos países que têm um consumo de luxo, ou nós transportamos alimentos a grandes distâncias, isso faz com que a demanda por energia ou por alimentos aumente, ou seja, não cabe em 2 hectares. Então, alguns países que consomem, aquelas pessoas que consomem demais, está em detrimento daquelas que consomem de menos, ou em detrimento do próprio futuro do planeta. Assim, nós aumentamos, com essas práticas, nós aumentamos
a emissão de gases de efeito estufa e nós temos ameaçando o planeta. Ou seja, o consumo depende de nós, não vai depender do governo. Então, ou a sociedade humana muda essa forma de relação com os bens, com o consumo, ou se ela não mudar, não adianta o governo tomar atitudes, e vice-versa. Mas a sociedade ela tem se conscientizado, professor, dessa necessidade de rever o seu consumo? Não, é que nós estamos numa zona de conforto hoje, né? Então nós podemos ter 1, 2 celulares, podemos ter 1 ou 2 carros, nós podemos viajar quando nós queremos, nós podemos morar aqui em Santa Catarina e comer uma fruta produzida na Amazônia. Ou seja, esse é o conforto que nós temos hoje disponível para ser utilizado. Só que esse tem um custo ambiental extraordinário. Então, e isso depende de nós. Nós não temos, por exemplo, campanhas, nós não temos dentro do sistema educacional esse debate. Esse debate é muito restrito. Então, nem mesmo dentro da universidade, os universitários têm consciência de que o nível de consumo está causando, ou pode ser uma ameaça para nós como sociedade humana. E então, no sistema fundamental e no sistema do ensino médio, muito menos ainda. E se você imaginar aquelas pessoas que não chegam na escola, então eles também não têm essa dimensão de que ao comprar um tomate produzido a 1000 quilômetros, ele está contribuindo aí com essa questão de mudanças climáticas, por exemplo. Então, isso, de fato, é uma deficiência que nós temos como sociedade. E aí nós precisamos nos organizar para conscientizar mais, não só a sociedade, como os governantes. E uma organização nesse sentido da nossa sociedade passa pela gestão pública, de políticas públicas, de pesquisas científicas dentro da universidade e no nível educacional? Todos os níveis. Ou seja, fazer pesquisas mais contextualizadas. Ou seja, eu hoje não tenho mais o direito de vir na universidade e fazer a pesquisa que eu quiser. Se eu estiver comprometido com uma universidade pública, que os recursos são da sociedade, eu tenho que fazer minhas pesquisas voltadas para esses tipos de problema. Então, por exemplo, hoje os sistemas agrícolas, eles são altamente insustentáveis, economicamente, ambientalmente e assim por diante. E os alimentos que nós produzimos nem sempre são de alta qualidade biológica. Muitos deles têm resíduos de agrotóxicos, muitos deles têm resíduos de organismos transgênicos e, às vezes, as variedades não têm um equilíbrio nutricional adequado. Então, o que cabe, por exemplo, aos pesquisadores das universidades públicas da área agrícola? Tentar desenvolver sistemas agrícolas mais sustentáveis. Assim como outros pesquisadores da área de química ou da farmacologia podiam desenvolver, por exemplo, mais medicamentos à base de nossas plantas, produtos naturais e assim por diante. Ou seja, o foco das pesquisas, elas também podem contribuir para a sustentabilidade, mas elas têm que ser contextualizadas. E, por último, eu diria que pesquisas participativas, elas auxiliam em 2 sentidos. De um lado, nós envolvemos mais pessoas nos projetos de pesquisa, e, de outro lado, as pessoas que auxiliam a pesquisa, eles se tornam coparticipantes daquele projeto. E eles acabam se conscientizando desses problemas. Eu tenho muita experiência em pesquisas participativas na área agrícola, e os agricultores hoje falam fluentemente questões de mudança climática, de resíduo de agrotóxico na comida, ou seja, eles acabam se conscientizando dos problemas. E a pesquisa participativa também é uma demonstração de que nós estamos fazendo pesquisa contextualizada. Então, é uma maneira que a universidade tem de contribuir para esse processo de aumentar a sustentabilidade. Daqui a pouco a gente volta a discutir um pouco mais sobre tecnologia, inclusão e sustentabilidade. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí!
O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta. Hoje nós conversamos sobre tecnologia, inclusão e sustentabilidade. Professor Rubens, estávamos comentando a quem cabe o papel de ampliar a discussão, o estudo, para fomentar um novo tipo de consumo para que seja sustentável na sociedade. E o senhor desenvolve aqui na Universidade Federal de Santa Catarina uma pesquisa relacionada a recursos genéticos. Em que sentido essa pesquisa, ao lidar com a biotecnologia, também entra nessa discussão da sustentabilidade? Bem, quando a gente usa a expressão biotecnologia, na verdade nós nos referimos a um conjunto de tecnologias que são aplicadas a organismos vivos, daí a expressão biotecnologias, e elas podem ser muito úteis de diferentes maneiras. Por exemplo, nós podemos usar marcas de DNA para estudar a variabilidade genética. Quanto da diversidade genética nós temos, quanto nós estamos perdendo, qual que nós temos que guardar, aonde estão os epicentros de diversidade genética, assim por diante. Nós temos outras biotecnologias que nos dão acesso a proteínas, podemos estudar proteínas de diferentes plantas, proteínas de diferentes alimentos, e nós podemos escolher diferentes plantas ou diferentes animais como potencial para alimentação. Então, no caso do Brasil, nós temos em torno de talvez entre 150 e 200 espécies que foram domesticadas pelos povos indígenas, que nós usamos muito pouco na nossa alimentação, ou em outros usos. Mas são espécies de grande potencial, são recursos genéticos valiosos que já foram identificados no passado por outros povos. Então nós usamos muito biotecnologias, e uma terceira biotecnologia aí seria, por exemplo, cultura de tecidos, onde nós podemos fazer micropropagação de plantas e recuperar certos tipos de plantas que estão em baixa quantidade e aumentar o seu cultivo. Então nós temos feito isso com certas variedades de abacaxi que foram preservadas por povos indígenas. Nós estamos fazendo isso com uma fruta nativa do Brasil, que hoje faz sucesso em outros países, que é a goiabeira serrana, é uma outra, não é aquela goiaba comum, é uma outra. Nós estamos fazendo isso com variedades de milho crioulo, que são mantidos pelos agricultores, e assim por diante. Em todos esses projetos que nós temos em colaboração com os agricultores, uma das questões que fica bastante evidente é que quanto mais nós envolvemos a sociedade nesse processo, mais relevante é a pesquisa. Ela continua sendo de um nível científico elevado, porque nós podemos estudar profundamente um assunto e não só publicar artigos. E, de outro lado, ela tem um resultado bastante imediato, local, e que outras pessoas são beneficiadas. E também nós podemos estudar, digamos, diferentes tendências dessas plantas em razão das alterações climáticas. Por exemplo, com o aumento médio da temperatura, nós podemos estudar para onde essas plantas estão migrando, se daqui 20 anos, 30 anos, nós podemos fazer uma certa previsão, se nós vamos poder cultivar maçã na região A ou não. Então, as biotecnologias, elas são muito úteis para estudar esses recursos genéticos. Não é só aqueles que não são muito usados, mas que têm potencial de mais uso, como também verificar o que vai acontecer com os recursos genéticos que nós temos hoje usando em grande quantidade, se nós vamos poder continuar cultivando ainda nessa mesma região do país, ou nós vamos ter que daqui 50 anos não comer mais maçã, porque não vai ter mais região de frio suficiente no Brasil para produzir maçã. É assim por diante. E nós aqui na Universidade Federal de Santa Catarina temos um conjunto significativo de professores que optaram por esse tipo de pesquisa
como também uma necessidade de uma integração maior da universidade com a sociedade, né? Porque nós temos liberdade dentro da universidade para fazer pesquisa dentro dos nossos laboratórios, numa zona de conforto muito boa. O fato de nós sairmos da universidade, fazer pesquisas, por exemplo, com agricultores, ou enfim, em outros setores aí da sociedade, até dentro de uma indústria ou numa comunidade, nós ganhamos experiência em conhecer a realidade. Então, isso reflete também nas nossas aulas depois. Nós podemos dar aulas com muito mais realismo, com maior conhecimento, com maior experiência. Então, a pesquisa participativa, ou seja, o docente que sai de dentro da universidade, ele só tem a ganhar. Fica uma pesquisa de boa qualidade, fica a interação com a comunidade e as suas aulas depois ficam também de melhor qualidade. E nesse sentido a gente acaba formando profissionais que vão atuar em prol dessa sustentabilidade. Além disso, os estudantes que vão participar desses projetos de pesquisa ou de extensão, eles acabam também aprendendo mais do que se tivessem num laboratório ou em outra atividade. Então, eles também acabam tendo essa noção da sustentabilidade, perfeitamente. Certo, professora, a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouco. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta e hoje nós conversamos com o professor Rubens Onofre Nodari, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, em relação a essa questão da tecnologia em prol da sustentabilidade, hoje se discute muito o conceito de inovação. Em que sentido as inovações nessa área de tecnologia, de engenharia, de genética, vêm favorecer uma inclusão, uma sustentabilidade? Bem, as inovações são uma marca da civilização humana. Talvez podemos até admitir que o que diferenciou ou o que deu a supremacia da espécie humana em relação às outras espécies do planeta foram exatamente as inovações. Porque o homem ele domesticou plantas, domesticou animais, foi experimentando espécies na sua alimentação, desenvolveu primeiro as ferramentas e ao longo do tempo o homem foi inovando, desenvolvimento máquinas, enfim. E hoje nós estamos num cenário altamente tecnificado, nós vivemos num mundo tecnificado. E isso representa inovação. Então, e a inovação ela não depende só da questão científica, porque muitas das inovações que nós temos foram de gente que não tinha o menor conhecimento científico ou tecnológico. Eu conheço mecânicos, ferreiros no interior desse país que desenvolveram pequenas máquinas agrícolas para aquela comunidade. São verdadeiras obras inovativas. Então, historicamente, nós sempre dependemos, nós avançamos e nós sempre dependemos dessas inovações. Evidentemente que as inovações hoje são mais importantes do que em todo o resto da nossa história. Por quê? Porque todos os estudos feitos, foram vários estudos que foram feitos por um conjunto significativo de cientistas em diversas áreas do conhecimento, e eles indicam que nós estamos vivendo um mundo insustentável, ou seja, a maneira como nós estamos vivendo ou produzindo é insustentável. Então nós precisamos de inovação exatamente para desenvolver sistemas sustentáveis. O que não podemos continuar fazendo é inovação dentro do mesmo sistema que já é insustentável. Alguns cientistas até admitem que nós podemos modificar aqui e ali para tornar um sistema que hoje é sustentável e mais sustentável. Mas talvez devemos ousar e ser mais radicais
e pensar em sistemas completamente distintos, né? E aí exige de nós mudanças radicais e aí nós podemos inovar. Em termos de ver novos alimentos, novas formas de nos relacionar, será que precisamos viajar tanto? Em diferentes setores da sociedade certamente vão surgir novidades, inovações e a partir delas tecnologias, né, que dão curso a essas inovações e elas são mais do que necessárias, porque nós só temos, digamos, 2 possíveis resultados, né? Se nós continuar, ou seja, se o modo de vida continuar, se o modo de vida atual continuar, a tendência é que algumas espécies do planeta vão sumir, inclusive a nossa. Agora, se nós mudarmos de uma forma bastante radical e incentivarmos e apoiarmos novas inovações, no sentido da sustentabilidade, é possível que nós ainda vamos continuar na Terra. Mas é imperativo, nós não temos outra maneira de resolver os nossos problemas, a não ser com novidades, com inovações. E essas inovações, professor, elas partem primeiro dentro da universidade ou de uma mente brilhante? O senhor chegou a comentar a questão dos pequenos produtores que fazem as suas engenharias, podemos assim dizer, para favorecer a sua produção em algo localizado, mas haveria uma necessidade, de repente, de uma fundação, de uma ONG, de uma ação governamental para disseminar, de repente, esse pequeno conhecimento que está restrito? Talvez o mais importante seja nós, como humanos, admitirmos que nós estamos ameaçados. E qualquer novidade, não importa de onde vier, se ela vai contribuir, ela deveria ser apoiada. Evidentemente que dentro das universidades nós temos um ferramental muito maior, porque nós temos um constante, um permanente debate de ideias, né? E de sugestões, e de problemas, e de soluções. Então ali nós gastamos 24 horas por dia pensando o mundo em diferentes formas, ou seja, diferentes setores da universidade pensam em diferentes formas de como melhorar o mundo. Evidentemente que ali é um lugar bastante adequado para isso. Mas nós não podemos desprezar inovações que venham de outros setores da própria sociedade. Então, por exemplo, uma inovação que ocorreu na internet, você talvez conheça melhor do que eu, foi feita por pessoas que não estão dentro das universidades. Essas redes, as redes sociais, elas não nasceram de dentro da universidade. Então, ou seja, tem inovações que não necessariamente saem de dentro da universidade. Evidentemente que na universidade é um lugar onde saem muitas inovações, né? E o Estado, enfim, as fundações, naturalmente deviam apoiar isso, não tenho dúvida. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Diálogos e que possamos fomentar a discussão para que novas inovações venham e consigam tornar a nossa sociedade cada vez mais sustentável. Muito obrigado. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa fica por aqui. Na próxima semana continuamos a nossa conversa sobre a parceria entre Brasil e Europa. Até mais!